Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu queria mostrar para vocês este computador, um Sinclair ZX Spectrum. O Spectrum foi produzido no Reino Unido nos anos 80, portanto ele é um computador vintage atualmente, já tem 40 anos, um pouco mais que isso, e fez bastante sucesso na Europa e também em outros países do mundo através de clones ou cópias nem sempre autorizadas dele. Por exemplo, no Brasil, existia uma empresa chamada Microdigital que fabricava clones dos computadores da linha Sinclair, inclusive dos ZX Spectrum. O produto nacional equivalente era o TK-90X, que eu possuí um deles, lá pelos anos 84, 85, logo que ele foi lançado no Brasil pela Microdigital. E então, por isso, eu hoje comprei esse Spectrum. Encontrei um em ótimas condições no eBay, inclusive ótimas condições cosméticas. Tá? Tanto a caixa quanto o computador que eu já vou mostrar está em excelente estado visual, né? E a ideia é ver se ele funciona ou se eu preciso fazer alguma coisa para ver isso. Então, sem mais delongas, deixa eu mostrar o computador em si. Dentro da caixa, a gente encontra uma segunda caixa de isopor, que eu vou mostrar agora. Vejam que ela tem o logotipo da Sinclair em baixo relevo, que já dá um detalhe interessante para ela. E protegido dentro dessa caixa de isopor, nós temos o Spectrum propriamente dito. Reparem que esta unidade está em excelentes condições. Não tem nenhuma marca, nada que mostre uso. Ele aparentemente passou boa parte desses últimos 40 anos dentro dessa caixa. Esta é uma versão de 48K, como eu já tinha mostrado na caixa. Na caixa veio os manuais originais, que são dois, um bem fininho de introdução, que basicamente mostra como ligar e o que aparece assim que liga o computador. E um outro bem mais complexo, que é um manual de Basic, programação Basic, para ensinar programação. Porque naquela época, se você não sabia programar, você não utilizava um computador, basicamente. Então, esse é basicamente um manual de programação Basic para o Sinclair. Aqui tem alguns cabos, o cabo para ligar o gravador cassete e ler e gravar programas. E a fonte de alimentação para ligar ele na energia. Essa fonte é uma fonte de 240 volts, AC, entrada de 240 volts, saída DC 9 volts. Aqui a tomada padrão inglesa. E basicamente é isso. Agora eu vou fazer alguns testes no hardware para ver como é que estão as coisas. A primeira coisa que eu tenho que testar, na verdade, é a própria fonte, antes de ligar o computador, porque eu quero ver se ela está entregando 9 volts ou como é que ela está do ponto de vista funcional. Se ela funciona, né? A princípio, tudo pode acontecer aqui. Ok, então eu vou testar a fonte de alimentação agora, para ver quanto que ela está fornecendo. Ela está, deixa eu ver, 14,6 volts. Isso parece um pouco alto, mas era esperado, porque a fonte está sem carga. Então, isso é uma fonte não regulada, é uma fonte bem antiga. É normal ela fornecer mais do que os 9 volts das especificações. Uma coisa que vocês podem ter notado é que a polaridade do plug parece estar invertida, porque o negativo é no centro. Correto? Mas isso realmente parece estranho, mas é o padrão que a Sinclair adotou nos anos 80, de positivo do lado de fora. Estranho, né? Mas enfim, isso está correto. Essa fonte não possui um interruptor para ligar ou desligar ela. Então, para resolver isso, eu comprei essa extensão que possui um interruptor e basicamente um plug para ligar numa ponta e na outra.
Eu vou testar ele agora. Ok. Ele está na posição desligado. Agora, então, teoricamente, não tem tensão aqui. Exatamente. Não tem tensão. Né? E ligando, eu devo ver novamente aqueles 14 volts. Lá estão eles. Tá, ok. Eu vou fazer um teste bem rápido aqui para ver se esse interruptor interrompe o polo positivo. Porque, como eu comentei, a Sinclair utilizou o polo positivo do lado de fora. E esse interruptor é genérico, apesar de ter sido vendido como um interruptor para ZX Spectrum, muito provavelmente as pessoas não pensaram nisso. Eu vou testar o polo do meio. Neste momento, o interruptor está ligado, então eu devo ter condutividade em ambos os polos. O polo do meio está ok, que é o negativo para o Sinclair. Então, se eu desligar ele parou de dar continuidade. O que significa que o polo negativo é que está sendo interrompido. Se eu testar o lado externo, vai ser um pouquinho mais difícil aqui para segurar, deixa eu ver. Viu só? O lado externo ainda está conectado, mesmo com ele estando na posição desligada. Significa que esse interruptor ele está correto pelos padrões atuais, porém invertido para utilizar no Spectrum. Eu vou ter que abrir ele e possivelmente reverter os pinos, se for possível. Vou dar uma olhada para ver o que eu posso fazer agora. Ok. Olha só que interessante. O fio vermelho passa pelo interruptor, como seria de se esperar. O problema é que o fio vermelho está ligado no ponto central. Para o Spectrum, isso está incorreto. O que eu tenho que fazer aqui é inverter. Interessante que o fio preto também é interrompido, só que ele está soldado no meio. Ou seja, eu vou ter que desfazer essas soldas e inverter, colocar o preto através do interruptor. Parece bom. Deixa eu testar para possíveis curtos e depois eu testo com a fonte novamente. Ok, vamos novamente. O interruptor está desligado, o que significa que o lado de fora não pode dar continuidade. E não deu. O lado de dentro vai dar continuidade porque ele é o negativo. Perfeito. E agora eu vou ligar e ambos estarão conectados e dando continuidade. Ok. E só para garantir, não existe um curto no pino. Perfeito. Ok.
E agora eu vou testar na fonte para ver se eu continuo recebendo meus 14 volts, que deveriam ser 9, e se a polaridade continua correta. O interruptor está desligado, portanto, neste momento eu não devo ter nada. Então, negativo no centro, por incrível que pareça, e positivo fora. E não está dando nada, está dando 0. Aí eu ligo, negativo no centro, positivo do lado de fora, 14.5. Perfeito. Ok, eu liguei o Spectrum de forma bem temporária aqui na minha TV, só para ver se ele está funcionando, gerando imagem, inicializando, e é o que a gente vai ver agora. Ok, ótimo. Ligando o computador, ele mostra a tela inicial, que era o que eu estava esperando ver. Então, isso significa que a CPU está rodando, a ULA, que é o chip principal dos Spectrums, onde possui a maior parte dos circuitos eletrônicos dele, também está funcionando, a princípio, pelo menos ele inicializa. Então, a imagem não está grande coisa, mas isso também era esperado, em função de que eu estou usando a antena de radiofrequência, que é a forma que o Spectrum padrão tem para se conectar a uma televisão analógica. E isso sempre dá alguns problemas. Vocês provavelmente estão vendo umas linhas horizontais subindo pela tela, isso realmente está acontecendo, tá? Isso não é problema de varredura entre a câmera e a TV. Eu estou vendo essas linhas, então tem lá seus problemas. Tem também umas linhas, umas colunas verticais aparecendo na imagem, um fantasma ali que dá para ver claramente nas letras, nas fontes. Mas, enfim, como eu disse, isso é esperado numa conexão de radiofrequência. A minha ideia é transformar o Spectrum, a saída de vídeo, numa saída de vídeo composto, que fica muito melhor para se utilizar hoje em dia nas televisões modernas e até em monitores de computador. As TVs modernas, como esta aqui, hoje em dia elas são feitas para sinais de TV digital, e por isso elas não são muito boas para ver um sinal analógico, porque praticamente não existe mais transmissão de TV analógica. Então, os circuitos de radiofrequência das televisões modernas não são bons o suficientes para permitir uma sintonia fina, que é o que a gente precisava fazer nos anos 80, quando ligava um computador desses numa TV antiga de tubo. As TVs antigas tinham aquela sintonia fina que você ia manualmente girando até pegar a melhor imagem possível. Isso não existe mais hoje em dia numa televisão moderna como essa. Então, a imagem nunca ia ficar tão boa quanto era esperado. Eu vou fazer um teste aqui, que é o máximo que eu posso testar por enquanto, já que eu não tenho ainda uma forma de ler fitas cassete nesse computador, então eu não tenho como carregar um programa nele. Mas eu quero fazer uma coisa bem rápida aqui, que é para um teste simples de memória, para ver se está tudo ok. Deixa eu ver aqui. Basicamente, a gente tem que usar este comando, printpic 23733, que vai retornar 256, retornou 127. Ok, aqui nós temos um problema então. O esperado é que num Spectrum de 48K ele retornaria 255, para indicar que ele tem 48K de memória. 127 é o que um Spectrum de 16K retorna. Então, este computador, ou ele é uma versão 16K, apesar de que eu não acredito nisso, porque ele tem o selinho de 48K e na caixa também estava em formato 48K, ou, o que é mais provável, ele está com um problema na memória. Então, a memória alta, porque o Spectrum ele tem dois bancos de memória. Um banco que é a memória baixa, que tem 16K de memória, e a memória alta, que tem os restantes 32, para somar um total de 48. Então, ele muito provavelmente tem algum problema na memória alta, o que pode ser os chips de memória propriamente ditos, ou algum circuito de apoio aos chips, como os capacitores, resistores. Isso eu vou ter que dar uma pesquisada mais a fundo. Ok.
Eu vou começar abrindo o Spectrum para dar uma examinada no interior dele. O Spectrum tem um conector entre o gabinete e o teclado, que é uma fita plástica bem sensível. E após todos esses anos, ela fica ainda mais ressecada e quebradiça. Então tem que se tomar muito cuidado na hora de separar as duas partes da caixa em função desse conector. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar os conectores. Ó, eles são essas fitas largas e o truque aqui é abrir ele, desconectar aqui dos conectores sem quebrar a fita. Eu vou, não sei se eu vou conseguir mostrar isso para vocês enquanto eu faço, mas a ideia é puxar ela bem lentamente. O primeiro foi. Ok. Então, agora o conector, o teclado está desconectado aqui. Essas fitas, como eu disse, olha só, elas são bem sensíveis e está praticamente tudo ressecado. Então é uma faixa condutora numa fita de plástico e isso, a tendência de quebrar é bem grande. Essa aqui, inclusive, esse conector mais estreito, esse cabo, ele já está com uma enorme rachadura na parte plástica aqui. Eu vou ter que colar uma fita adesiva, alguma coisa aqui para proteger ele, para tentar evitar que essa membrana seja rompida, porque se ela é rompida, trocar a membrana é extremamente complexo. O... Ela existe membranas dessas para venda no mercado, o pessoal faz até hoje. Aqui na Inglaterra é bem fácil de se obter uma membrana dessas. Porém, o problema é que ela é colada. Então, a membrana fica entre essa parte de borracha, as teclas, e o gabinete propriamente dito. Então, ela fica por baixo dessa face aqui, que é de alumínio, e essa face ela é colada com fita dupla face. Ah, é possível tirar, substituindo as fitas, etc., mas eu vou tentar evitar isso ao máximo, porque isso aqui é um alumínio bem frágil. Então, qualquer ferramenta que se enfia aqui para tentar levantar ele pode arranhar, pode amassar. Então, eu não pretendo não ter que mexer nisso. Eu vou tentar, então, como eu disse, reforçar aquela fita ali quando eu for reinstalar ele. Por enquanto, deixa eu ver como é que está aqui a parte eletrônica. Eu vou utilizar o meu óculos de aumento para facilitar a minha inspeção aqui. Eu estou verificando os capacitores, que são esses componentes azuis. Aqui, neste Spectrum, os componentes são azuis, capacitores não precisam necessariamente ser azuis, mas os utilizados no Spectrum na época, que era de uma marca chamada Gelec, eles eram azuisinhos e todos iguais. Então, eu estou dando uma olhada para ver se eu vejo algum vazamento nos capacitores. Aparentemente, eles estão bons. Eu não vejo nada de comprometedor. Os capacitores não estão vazando, o que já é uma ótima coisa. Esse aqui parece que tem uma pequena marquinha, deixa eu comparar com os outros. Não, mas nada que.
Então, isso já é uma boa coisa, porque esses capacitores eles possuem tipo uma pasta química, uma mistura de componentes eletroquímicos interno, e quando isso vaza, isso é meio pastoso, então ele só pode vazar com o tempo, e é corrosível. Quando isso acontece, os circuitos em torno do capacitor podem ser corroídos e isso cria mais problemas na placa. Então, este aqui não tem esse problema, que é ótimo. Na verdade eu não vejo nada errado na placa. Assim como a parte externa, a placa está em muito boas condições visuais. Eu também estou olhando os outros componentes, os resistores, para ver se tem algum com marca de queimado ou alguma coisa assim. Isso pode acontecer, mas não estou vendo nada de errado. É, acho que os componentes em si estão ok, pelo menos externamente. As memórias são esses chips aqui e aqui. O, essa aqui é a memória baixa, são os primeiros 16K que aparentemente estão funcionando. O Spectrum inicializa. Se tivesse algum problema em um desses chips, ele provavelmente nem inicializaria. Como ele está inicializando e retornando naquele teste que eu fiz 127, o valor, significa que esses chips, a princípio, pelo teste básico que o Spectrum faz quando ele inicializa, a princípio são ok. O erro está em um destes aqui, que é a memória alta. Eu vou ter que dar uma olhada, estou olhando novamente, bem de perto aqui, para ver se eu vejo algo diferente em algum chip, mas não, eu não estou vendo nada. De qualquer forma, deve ter um problema num desses chips ou num dos componentes próximos a ele aqui. Ok. O que eu vou fazer? Inicialmente eu não vou mexer nos capacitores da placa ainda, e nem nos chips, porque eu quero melhorar a imagem. Eu tendo uma imagem melhor, eu consigo conectar o Spectrum no monitor de vídeo, e isso me facilita mais para os testes. Eu não preciso montar tudo no meio da minha sala aqui ligado na televisão. Então eu vou começar com a conversão do Spectrum para vídeo composto, que aqui essa caixinha de metal é o modulador de radiofrequência. Basicamente, o que se tem que fazer no Spectrum para ele utilizar vídeo composto ao invés de radiofrequência é eliminar esse circuito. Aqui deste lado existem dois fios, certo? Um deles é a alimentação do circuito, o outro é o sinal de vídeo propriamente dito, que sai da ULA, que é esse circuitão aqui. A ULA tem praticamente toda a lógica necessária para o computador funcionar, fora a CPU, né? E o sinal de vídeo é gerado pela ULA, e a ULA gera um sinal de vídeo composto, que entra aqui, e aí ele é transformado em radiofrequência para sair para uma TV. A ideia é eliminar esse circuito, porque hoje em dia é muito mais fácil pegar o sinal composto original e jogar no monitor. Então é isso que eu vou começar fazendo. Agora eu vou trabalhar nisso, provavelmente acelerar o vídeo para vocês não morrer de tédio, e vamos ver o que acontece. Ok, demorei um pouquinho até encontrar a melhor forma de abrir a tampinha do circuito. Ela é uma tampinha que fica fixa por pressão. Então aqui tem o circuito de radiofrequência aqui dentro, que a partir de agora não vai mais ser necessário. Eu comprei um kit de capacitores para o Spectrum, que vem também com alguns componentes adicionais, inclusive os componentes necessários para fazer a conversão para vídeo composto que eu quero fazer agora. Esse kit é bem legal, comprei ele na Retrolium, que é uma loja de
componentes para computadores vintage aqui do Reino Unido. E ele possui todos os capacitores usados por todas as revisões de hardware do Spectrum, tá? Porque existem motherboards diferentes, dependendo da versão do Spectrum, dependendo do ano de fabricação dele. Por exemplo, o meu é uma Issue 3B. Ele consta aqui que ele foi fabricado em 1983 e ele é a edição 3B dessa placa. Então, existem diferenças nos componentes eletrônicos de acordo com a geração desse computador. E esse kit vem com todos os computadores, com todos os componentes necessários para qualquer uma das placas. Então isso é interessante porque daí não importa qual o espectro que você tem, você acaba substituindo os capacitores pelos componentes que vêm aqui. Vocês podem ver que eles são semelhantes. A pessoa que monta esses kits tomou o cuidado de comprar capacitores azuis, né, para garantir a originalidade da placa, para ela não ficar muito diferente, mesmo substituindo os componentes. Claro que é outra marca, os capacitores são mais modernos, então eles são até um pouquinho menores que os outros, mas vai ficar bonito o suficiente, vai ficar igual ao que era. Deixa eu ver aqui, eu preciso no momento destes componentes ali, que é os componentes da saída de vídeo composto. Na real, eu vou tentar, inclusive, a versão mais simples da transformação para vídeo composto, que é o uso, só acrescentar este capacitor aqui em linha com a saída de vídeo. Ele veio com 2 transistores extras. Isso é para alguns Spectrums que, após fazer a conversão, eles ficam com um pouco brilho na imagem. E aí a correção é substituir os transistores que tem aqui por esses outros aqui que tem outra especificação e que melhoram o brilho. Mas isso não é sempre que acontece, então por enquanto eu não vou fazer isso. Vou deixar de lado e vou só utilizar este capacitor eletrolítico aqui. Este eletrolítico é um eletrolítico de 100 microfarads. 100 microfarads de 10 volts. Ele tem o lado negativo é aqui onde tem essa fitinha branca, né, no pé menor. Este aqui, segundo as instruções que eu baixei da Retrolium, essa é onde eu comprei os kits, Retrolium CO OK, e é possível baixar as instruções, ou no caso esse aqui até veio junto com o kit, e aqui ele tem a especificação de as instruções de como fazer a modificação para vídeo composto, que é basicamente isolar esse circuito, dessoldando os 2 pinos que entram nele, e mais um resistor ali dentro, e apenas colocar o capacitor eletrolítico entre o sinal de vídeo e o conector externo. O sinal de vídeo, deixa eu dar uma confirmada, o negativo do capacitor, que é o que tem a fita branca, passa no buraco de cima, solda na placa, e esse era o negativo, né? E o positivo atravessa aquele buraquinho que tem ali e vai ligar no conector. E é basicamente isso. Exatamente. Então, vamos lá. Vou fazer isso.
E agora eu tenho que testar para ver se funciona. Após a adaptação do vídeo composto, eu testei o sinal de vídeo num monitor externo e ele está infinitamente melhor do que era na televisão. Porém, eu acredito que o fundo ainda está um pouco mais escuro do que deveria, então eu vou fazer a alteração também dos transistores para ver se eu tenho um ganho no brilho. Depois de reforçar a membrana e reconectar o teclado, eu coloquei esta ROM de testes que eu comprei no eBay. Ela é uma placa externa que você coloca no conector de expansão e ela possui uma ROM para testar o hardware do Spectrum. Eu quero ver se ela mostra o erro da memória. Ela agora está testando a memória alta. Ali está o erro de memória alta, indicado que é no circuito integrado 21, afetando o bit 6 das memórias. Então, o circuito 21 tem que ser substituído. Neste ponto, eu resolvi trocar todos os capacitores restantes da placa dos eixos Spectrum e também o circuito IC21, que foi o chip de memória acusado com problemas pelo teste da ROM de diagnóstico. Infelizmente, eu notei que o vídeo, na maior parte do tempo, eu cobri a placa do Spectrum com a minha cabeça. Então, eu resolvi só mostrar o início do processo e agora eu estou terminando de colocar o novo chip na placa. Eu instalei um socket primeiro para facilitar a instalação do chip, para garantir que o calor do soldador não danificaria a memória, então eu coloquei ela num socket. Então agora eu vou testar o Spectrum para ver com a ROM de teste para ver como é que ele se comporta. Passou? Não tem mais erro na memória alta, como tinha antes. Agora que o Spectrum já está totalmente funcional do ponto de vista de hardware, ele está passando por todos os testes da ROM de teste, eu vou encerrar esse vídeo por aqui porque ele já está ficando meio longo. Num próximo vídeo eu vou testar carregar programas. Eu recebi várias fitas cassete junto com esse Spectrum, então eu não tenho como testar ainda porque eu não tenho um gravador cassete. Então fica para a próxima e a gente se vê no próximo vídeo. Se vocês curtiram, dê uma curtida lá no vídeo, assinem o meu canal e a gente se vê na próxima vez. Um abraço, tchau, tchau.